Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 2 de março de 2025, oitavo domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Ângela da Cruz, superou o desprezo e fundou as Irmãs da Cruz. Esse desprezo que nós falamos não foi desprezo de sua família ou de conhecidos, foi da própria igreja. E nós também fazemos isso com algumas pessoas que chegam até a igreja. Não nós desprezamos, sem saber que ali tem um recurso, dons que Deus dá às pessoas. Então, nós que estamos à frente de alguma atividade da igreja, não podemos desprezar ninguém, porque aquele convento que desprezou Santa Ângela da Cruz acabou perdendo uma grande e profunda divulgadora do Santo Evangelho, né? Santa Ângela da Cruz é espanhola e de uma família com condição social modesta. Certo dia, em uma longa prática de oração, Ângela fez uma experiência forte com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso lhe inspirou a imolar-se em união com Jesus para a salvação das almas. Decidiu consagrar-se a Deus na vida religiosa. Por falta de saúde, não foi admitida no Carmelo, mas em 1868 ingressou nas Famílias da Caridade. 2 anos depois, teve que deixar a instituição, também foi rejeitada. Então, por 2 vezes. Viveu como monja sem convento, voltando ao seu trabalho e aceitando a orientação do seu diretor espiritual, instalou-se com duas outras mulheres, no caso são três, né, num quarto alugado, onde tinham em destaque um crucifixo no quadro da Virgem das Dores. Nascia ali as Irmãs da Cruz. Senhor nosso Deus, Santa Ângela da Cruz viveu a humilhação, a rejeição, o desprezo por ter a sua saúde fragilizada. Ela ressignificou a sua dor e tomou a decisão de seguir a Cristo e avançou. Dai-nos esta graça também de, diante das nossas adversidades, dificuldades, tudo na realidade que vivemos hoje, crermos no nosso Senhor e continuar a nossa vida na determinação em Cristo Jesus. Amém. Santa Ângela da Cruz, rogai por nós. Primeira leitura, a leitura de Eclesiástico, que vai nos falar, né? Praticamente falar que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, né? Então nós vamos prestar atenção nesta leitura de hoje. Do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Salmo de hoje, o Salmo 91, o próprio Senhor vem falar como é bom agradecermos ao Senhor. O Espírito Santo fala em nós. É bom agradecermos ao Senhor. Nesse espírito de louvor e agradecimento, ouçamos o Salmo de hoje. Salmo Responsorial 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor.
Eu diria muito mais do que mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheio de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Então, mesmo no tempo da velhice, mas também podemos falar agora, né? Mesmo diante das adversidades, mesmo passando por dificuldade e provações, o Senhor é o meu pastor. Eu agradeço a Deus pela sua misericórdia, por estar passando por esse processo de conversão. Então, todas as dificuldades, todas as perseguições, toda a nossa humilhação, tudo que está acontecendo na nossa vida, que aparentemente é ruim, faz parte de um processo de conversão. Olha o caso que aconteceu com a Santa Ângela da Cruz, né? Pegando um pouco desse salmo, Santa Ângela da Cruz passou por decepções, né? Eu volto a dizer, não foram pessoas fora da igreja, é dentro da igreja, mas ela se manteve firme nas suas provações, na sua dor, na sua doença, e também continuou a ponto de montar uma ordem para a conversão das almas. E lembrando também da primeira leitura, é, não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Então, que o falar da igreja seja um falar acolhedor, que o falar da igreja seja um falar de convencimento que promova e que restaure almas e que incluam pessoas. O falar da igreja não pode ser rude a ponto de afastar pessoas, né? Nós temos que falar como Cristo. A verdade é nua e crua, no ponto-alvo, mas com amor, com caridade e com todo o objetivo de trazer esta alma para a salvação. Assim, o Salmo 91 nos traz toda esta realidade. Como é bom agradecermos ao Senhor. Na segunda leitura, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58, é uma reflexão que Paulo faz aos Coríntios sobre a morte. Morte, onde está a tua vitória, né? Onde está a tua vitória, morte? Porque no dia em que o nosso corpo conhecer a imortalidade, a incorruptibilidade, né? Deixarmos de ser corruptos na carne, no dia da nossa ressurreição, nós viveremos a graça do Santo Evangelho, tudo aquilo que nos promete o Santo Evangelho. Então, portanto, temos que viver essa vida com dignidade, mas com fortaleza, com determinação, superando as nossas dificuldades, porque a promessa para aquele que morre com Cristo é a ressurreição. Vamos ouvir então a segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então está aqui, né? Então nós teremos a nossa oportunidade de um dia morrermos no batismo de Jesus Cristo e ressuscitar na sua misericórdia. Evangelho, em Lucas 6, 39 e 45, nós vamos ver que o Senhor nos recomenda. Fale, como pode um cego guiar outro cego? Então a igreja tem que ter a sua visão clara, projetada para o futuro em Cristo. Nós não podemos esperar esta visão ampla somente do Papa, do Bispo, do Padre, do Diácono. Nós também, como igreja, participamos dessa amplitude visionária da igreja.
Então, somos a igreja no seu extremo. É como se o corpo fôssemos os pés, as mãos, né? Então, nós também temos que projetar esta visão, a visão ampla. Eu não posso, na minha cegueira, me falar que eu sou católico, apostólico romano e ter uma visão míope e passar uma visão cega da minha religião e querer converter almas. Não é assim. Nós precisamos ter uma visão ampla do que significa ser um batizado em Jesus Cristo. Como é que pode um pai e uma mãe, com esta visão cega, conduzir a sua família? É cego guiando cego. Um pai que não tem conversão nenhuma, mãe sem conversão nenhuma, pode criar seus filhos? Como? Vai ficar submetida ao que fala na escola, né? O que fala o Estado sobre o seu filho? Então, nós temos que ter essa visão ampla, conhecimento, para que não sejamos cegos guiando a nossa casa, a nossa família, que essa cegueira também não aconteça no ambiente da igreja, a ponto de rejeitar as pessoas, como aconteceu com Santa Ângela da Cruz. Que visão míope, uma visão extremamente assim financeira, né? A ordem não tem como manter essa pessoa aqui que está doente, aí é expulsa da ordem, né? Então, por duas vezes ela foi expulsa pela visão míope daqueles que coordenavam o convento. Não sejamos assim, nem na nossa família e nem dentro da igreja. Então, vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje e que a palavra de Deus produza em nós decisões no nosso coração e no nosso íntimo, para que o nosso olhar sobre a igreja e sobre o próximo tenha misericórdia do Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo, bem formado, será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do teu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, temos aqui todo um resumo da liturgia de hoje, né? Primeiro, no Santo do Dia, na Santa Ângela, que nos traz a natureza da observância e a importância de sermos constantes na nossa fé, mesmo que as rejeições e tropeços aconteçam em nossa vida. Na primeira leitura, que nos lembra que o nosso coração é a fonte da nossa graça, né? A boca fala do que o coração está cheio. O responsório, que nós temos que manter essa humildade de louvar a Deus, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida. Na segunda leitura, que nos lembra que a perseverança no batismo nos traz a salvação eterna. Aquele que morre no batismo ressuscita com Jesus, da mesma forma que o Senhor ressuscitou. E o Santo Evangelho, que lembra, né, mais uma vez, que a igreja não pode ter essa visão míope sobre a realidade do mundo, tem que ter uma visão ampliada em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, para que acolha as almas, para que acolha as pessoas, promovam, preparem para incluí-las na igreja. Assim também a nossa família, os pais, né, os mães, os casais, a família, ela tem que ter uma visão ampliada. Para isso, nós temos a pastoral familiar na sua paróquia, e todos os outros movimentos e serviços para que te ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus e ser um grande administrador na sua casa. E isso, levar os seus filhos à prosperidade em Cristo Jesus. Então está aí bem claro
a mensagem de hoje. Tire a trave dos teus olhos. Tire tudo aquilo que te impede de conhecer a verdade sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação de Deus. Deus quer contar com você para que você possa anunciar o Evangelho a partir da sua casa, a partir da sua história. O Evangelho segundo o seu nome. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, ajudando a divulgar esse conteúdo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, para que mais almas escolham servir a Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.